Espírito Santo, Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até transbordar. A minha alma hoje implora, vem minha vida A paz do Senhor, amados, aos pastores, graça, misericórdia e paz. Podem sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Com gratidão no coração, eu quero expressar o meu louvor a Deus pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo honroso privilégio de estar aqui esta noite para vos compartilhar a doce palavra de Deus. A Ele honra, glória e louvor sempre e para sempre. Meus agradecimentos com muito respeito, carinho e honra ao presidente desta convenção, da Confradeb, bem como da Igreja do Ministério do Belém neste país, pastor Joel Freire, sua esposa, irmã Mabel, que a mão do Senhor vos ampare em todo o tempo. Os pastores que são membros da diretoria desta convenção, dos conselhos, os pastores dos campos, os missionários, que a mão do Senhor continue conduzindo a vida de cada irmão e irmã, de cada família, e a bênção do Senhor vos ampare. Todo o tempo, a mão de Deus vos cubra com misericórdia. Meus agradecimentos, portanto, a todos os irmãos, meu carinho, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus a alegria de rever alguns amigos, e permitam-me mencionar pastor Gabriel Gibara, um amigo de longas datas, pastor Nelson Rocha, Deus abençoe, em nome de Jesus, e outros líderes que servem ao Senhor aqui. Pastor Cássio, nosso contato nesse período, nas horas das dúvidas, tirar detalhes, era sempre ele que eu estava provocando, e quando ele não me atendia, eu provocava o Alex e dizia: localiza o pastor Cássio que eu preciso falar. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tem uma família de obreiros lá da nossa igreja que veio para este CONAD, presbítero Cacau Ferraz, irmã Cleide, sua esposa, são líderes na Secretaria da Família da nossa igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. E muito felizes, porque o Senhor nos tem amparado e dirigido em todo o tempo. Amém? Terminado o CONAD, eu volto para casa. E preciso das vossas orações. Eu sirvo ao Senhor na Bahia, na cidade de Feira de Santana. E você está convidado a visitar a gente. Porque se você for ao Brasil e não for na Bahia, sua viagem não está completa. Se você for à Bahia e não for à Feira de Santana, comprometeu completamente o resultado. E se você for lá e não participar de um culto aí, querido, não foi. Não foi. Então, visite-nos em nome de Jesus. Nossos cultos são transmitidos pela internet. Deus tem feito muitas pessoas serem abençoadas através dos cultos, das ministrações, e minha palavra é de louvor a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Temos um projeto missionário vasto, a nossa igreja, são mais de 50 missionários no sertão da Bahia, amparados pela nossa igreja. E desses 50, diga-se de passagem, apenas 2, 3 foram enviados por nós.
Os outros, lamentavelmente, foram esquecidos por quem lhes enviou. E aí chega para nós o pedido de auxílio, de socorro, e aí o coração não dá conta. Esses dias eu atendi um pastor de uma região muito distante da minha cidade, dá uns 900 quilômetros, e ele disse que o filho dele, de 8 anos, chegou em casa da escola e falou com ele: quando eu crescer, eu não quero mais ser crente. E ele perguntou ao menino: por quê? Que isso é um choque para o coração do pai. E o menino disse: o meu colega da escola, que é filho do dono da farmácia, o pai dele não é crente, e ele tem o tênis para ir para a escola, eu não tenho. O outro é filho do vereador, e o pai dele também não é crente, e ele tem os livros da escola, e eu não tenho. O outro é filho do dono do mercadinho, o pai dele não é crente, e ele tem o lápis e o material escolar e a merenda, e eu não tenho. Então, para que eu vou ser crente? E esse pai viajou 800 quilômetros para me compartilhar a necessidade dele. Ele estava com um jipe parado há mais de 6 meses por falta de pneu. E o filho nessa situação, quando ele me contou, nós estávamos num dia de lazer com os obreiros, chamei um pastor e disse: vai na livraria, pega o material escolar desse menino todo, para o ano inteiro, não posso deixar esse menino se perder por causa de caderno. Compra o tênis, compra a farda. Chamei o outro pastor e disse: vai na loja e compra os pneus do jipe do pastor. Sem avisar para ele, ele ficou aguardando ali com a gente, daí a pouco o carro chegou trazendo material, e para a glória de Deus, a nossa equipe foi lá, construiu igreja, construiu casa pastoral, inaugurou, e eles estão na presença de Deus, servindo ao Senhor Jesus. Então, nós temos um desafio. Para você ter uma ideia, e aqui está o diretor da Sename, nós temos na Bahia seguramente 2.000 povoados não evangelizados. E digo isso seguramente, sem medo de errar no cálculo. Tenho mapeamento disto. Todas as cidades têm igrejas, mas há povoados, aldeias, completamente não evangelizadas, 2.092, para ser preciso. E houve uma mudança no cenário convencional no nosso estado. E por alguma razão que ainda não entrou no meu juízo, eu terminei me tornando presidente de uma das convenções. São 2 convenções no nosso estado. E eu já disse para alguns companheiros: gente, teve um que chegou para mim e fez assim: parabéns. Eu disse: parabéns? Tu acha que isso é caso para parabéns? Mas uma das metas é levantar recursos e parcerias para nós levarmos ou missionários ou apoio financeiro para pelo menos 500 missionários no estado, pensando em um missionário cuidando de 4 povoados ou aldeias. Então, nós precisamos evangelizar nossa Jerusalém, nossa Judéia, nossa Samaria, e simultaneamente alcançarmos os confins da terra, porque Deus confiou a nós esta missão. Provoca seu vizinho e fala com ele assim: deixa Deus usar você. Quero saudar o presidente da convenção da Colômbia, país nosso vizinho. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Oséias, que bom vê-lo. Deus abençoe. Na saída, eu tenho alguns materiais, são livros. Eu decidi parar minha agenda de viagens e sentar para escrever. E estamos elaborando alguns livros, alguns materiais teológicos, para poder contribuir com aqueles que querem crescer em conhecimento. Tá? Esse aqui, Doutrinas da Fé Cristã. Ele está organizado em forma de lição bíblica da escola dominical, por exemplo. São 13 capítulos em forma de lições,
com tópicos e subtópicos, texto áureo, verdade doutrinária, leitura diária. É o material que nós usamos em nosso curso de discipulado. Tá? E algumas igrejas estão usando em reuniões de pequenos grupos, outras estão usando em reuniões de células, porque o material é feito para estudo sistemático e compreensão básica das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, o que é o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, conhecer as Sagradas Escrituras, o princípio bíblico dos dízimos e das ofertas no Novo Testamento, porque os contrários ficam argumentando que isso é coisa do Antigo Testamento. Dá uma lida no Novo, que você vai ver que o Novo tem princípios a serem aprendidos. O problema é ficar argumentando, usando pretexto, sem analisar contexto. Aí fica difícil. Mas nós temos esse material aí na saída. Tá? Jovens bem-sucedidos, eu apresentei para os jovens hoje pela manhã. Eu estou falando aqui de você como homem completo. Você não é apenas espiritual. E eu disse isso ontem à tarde aqui. Muitas vezes você tem alguém que é espiritualmente poderoso, fala em língua todo culto, mas não consegue ficar em um emprego. É intragável. Por quê? Porque é muito espiritual, mas emocionalmente é doente. Então você é emocional, você também é social, você também é físico, e cuidar da saúde é importante, senão você parte para a glória antes da hora. Não, pastor, a Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, só morre na hora. Vai. O mesmo escritor também disse assim: não sejas demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. Foi Salomão quem disse, está lá em Eclesiastes. Provoca o vizinho, fala assim, vigia. Ó, as cadaverinas estão todas de plantão, tá? Já ouviu falar essa palavra? As cadaverinas são bactérias que estão no nosso organismo aos trilhões, hibernando. Estão dormindo, aguardando o sangue coagular. Quando a circulação parar e o oxigênio cessar, elas são despertadas, chegou a hora, e iniciam o processo de decomposição do corpo. Estão dentro do organismo. Não deixe elas acordarem, mantenha dormindo, cuida da saúde. Mantenha esse troço dormindo. E lágrimas, fonte de milagres. Para mim esse livro é o mais desafiador. A minha avó era índia. E a minha avó orava, em média, 8 horas por dia. Quando a minha avó foi encontrada morta, com 72 anos de idade, viúva, vítima de um infarto, a vizinha que a encontrou disse que ela estava de joelhos. Morreu curvada sobre a cadeira onde orava. Mas a minha avó tinha condição de ver o mundo desabar e depois pegar uma flanela para tirar a poeira do que sobrou. Ela era muito paciente. E um dia eu perguntei para ela, por que a senhora ora tanto? Ela disse, vira as costas. E eu virei as costas e ela mediu as minhas costas a palmos. E deu 4 palmos e 3 dedos na mão da minha avó. E eu perguntei para ela, o que tem a ver a sua oração com o tamanho das minhas costas? Ela disse, eu oro muito, porque a responsabilidade que vem sobre você, você precisa enlarguecer muito as costas. Minha avó era profeta, e eu não sabia. Então, pastor, quem enlarguece as nossas costas é oração. Amém? Está aí esse material, cada livro custa $20. Se você levar os 3,
tem uma promoção especial e tem lá um CD com louvores que eu acho que você deveria levar e ouvir. Se você não gostar, me liga que eu peço desculpa. Tá? Mas ficou bom, ficou bonito, ficou agradável. Tá bem? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro que recebe o nome de Jó. Capítulo de número 1. Eu vou treinar para não falar muito. Quero ser bem objetivo. E eu confesso para os irmãos que insisti em não pregar esta mensagem que veio ao meu coração desde uns dias atrás. Todo pregador, quando recebe um convite para ministrar, na hora ele faz uma revisão em seus escritos. De acordo com o perfil do evento, ele pensa qual seria a mensagem ideal, sim ou não? Naturalmente. E eu não fujo à regra. E fiz a minha observação e o destaque, Conade. Mas desde alguns dias o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e é muito interessante quando Deus quebra meu planejamento e quando eu tento dar uma opinião para Ele, eu tenho a sensação que Deus olha para mim e diz assim, desde quando eu pedi sua opinião? Então vamos lá, Jó capítulo de número 1, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5, e se o irmão puder manter a sua Bíblia aberta depois da leitura, acho que vai ajudar, porque eu vou falar um pouco sobre resgatando a autoridade sacerdotal. Resgatando a autoridade sacerdotal. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Quantos podem dizer amém? Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Irmãos, o livro de Jó me ensina algumas lições espirituais. O capítulo 1, de modo especial, me ensina, por exemplo, que fidelidade, piedade e devoção a Deus não te livra de adversidades. É uma lição que nós precisamos aprender. Segundo, o texto nos ensina que o mundo espiritual observa o que fazemos no mundo físico. Tanto Deus está observando a conduta de Jó, quanto o diabo está percebendo a maneira que Jó age, conduz a sua vida
e a sua casa. Terceiro, toda a ação do diabo no mundo tem limite estabelecido pela soberania divina. Vai, toca no que ele tem, mas contra ele não estendas a sua mão. Depois o Senhor diz, vai, toca-lhe no corpo, na carne, mas não estenda a sua mão contra a sua vida. Então, toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Porém, Jó é um homem piedoso. Íntegro aqui não fala apenas de integridade, fala também de integralidade. Um homem que tinha todas as coisas harmonizadas e funcionando dentro dos conformes. Adorador de Deus. Tão adorador que não é o diabo que fala de Jó para Deus. É Deus quem fala de Jó para o diabo. Eu diria que Jó era como um cartão postal de Deus para o diabo. E é bom lembrar que ainda que alguns queiram que o livro de Jó seja uma novela irreal, um romance, uma metáfora, estudos indicam que o livro de Jó é real, é fato. Jó existiu. Provavelmente lá no finalzinho do livro de Gênesis, porque um dos amigos de Jó aparece como descendente próximo de Abraão, patriarca. A vida de Jó e a família de Jó e a experiência de Jó revelam para nós como Satanás está interessado em nossa vida e em nossa casa e em nossa família. Leia a história um pouco e o irmão vai perceber que nunca, em todos os tempos, nunca houve uma orquestração, nunca houve um planejamento diabólico tão global de ideologias, leis e comportamentos com o propósito de atingirem a família em toda a terra ao mesmo tempo. O fenômeno que o Brasil está vivendo, por exemplo, de um descambamento imoral, não é exclusivo do Brasil. O mundo inteiro está vivendo esta horda planejada pelo diabo. No intuito, aliás, ouvimos isto ontem à noite aqui, no intuito de alcançar um propósito que é desconstruir toda a base daquilo que Deus, em sua onisciência, estabeleceu como padrão e parâmetro para a sociedade e para a humanidade. Uma análise cuidadosa vai mostrar para nós que forças hostis e tenebrosas estão atuando em todas as frentes e em todos os continentes para atingir a família e desestabilizá-la. Há um plano maligno que está acontecendo de maneira velada, continuada. E o pior, a igreja deixou de entender o seu papel de sal e luz.
e deixou de se comportar como referência para o mundo, como coluna e firmeza da verdade. Uma madrugada destas eu estava perguntando-me o que pregar no culto da noite, culto da palavra, culto de doutrina. E acordei na madrugada com uma pergunta do Espírito Santo. Ele me perguntou assim: analise os últimos 20 anos da história e me diga, quem influenciou mais? A igreja influenciou o mundo ou o mundo influenciou a igreja? Essa pergunta do Espírito Santo me inquietou. E naquele dia eu falei, inclusive, sobre esse assunto, vivendo acima do sistema mundano. Se a gente analisar o cenário dos lares hoje, nós vamos perceber que a alegria da casa, ou de muitas casas, já morreu. Os filhos estão sendo educados pela mídia, pelas ideologias deste mundo chamado pós-moderno. Estamos sendo bombardeados por verdades relativas, porque o altar está negociando as verdades absolutas. A vida cristã está embebida no secularismo. As pregações estão dentro dos pilares da pós-modernidade, preconizando a privatização, que é o conceito pós-moderno que indica que cada um tem a sua verdade e nenhuma verdade pode ser questionada. Além do secularismo, vem o relativismo. Então, toda verdade é verdade, desde que ela me dê prazer. Ouvimos isto ontem de maneira muito bem pontuada. E nós temos que perceber que toda essa estratégia é para fazer naufragar a nossa casa, os nossos filhos e a igreja do Senhor Jesus aqui. O livro de Jó vai retratar para nós esta realidade. O diabo ataca a Jó de maneira violenta, frontal. E eu quero observar contigo esta noite 5 áreas, muito rápido, que o diabo atacou na casa de Jó. Só que quero lhe fazer perceber que o diabo atacou 5 áreas e Deus restaurou 6. E aí é uma compreensão que a igreja precisa ter, porque quando o diabo ataca a sua casa, o que realmente ele pretende alcançar? Qual é o alvo real? O texto diz que o diabo aparece diante de Deus. E o Senhor diz assim: de onde vens? De rodear a terra, passear por ela, circundar a terra. E o Senhor pergunta: vistes o meu servo Jó? Vi. Íntegro? Sim. Temente a mim? Verdade. Se desvia do mal? Claro. Também pudera. Cedeu a ele tudo que um homem pode querer. Com esta acusação, o diabo estava fazendo uma acusação dupla. Primeiro, ele está dizendo a Deus: Jó te serve por interesse. Segundo, ele está dizendo a Deus: você comprou a fidelidade de Jó com bênçãos. Agora, toma o que ele tem e tu verás se ele não blasfemará de ti na tua face. E o Senhor disse: vai,
Toca em tudo que ele tem, mas contra ele não estendas a tua mão. Dá um toque no obreiro do seu lado e fala com ele: o diabo tem limites. 5 áreas da vida de Jó são abordadas. Identifique em que área você está sendo atacado hoje. Tem que parar com a ideia de que tudo é por acaso. Há uma ação do inimigo contra a sua vida e o seu ministério. E presta atenção, eu vivo na Bahia. Na Bahia, invocar demônios é cultura. Eu já recebi recados de satanistas em meio de culto, algumas vezes. Então, eu estou falando de algo que é sério. O mundo espiritual não é uma aventura. Tem que ser levado a sério. O primeiro ataque do diabo contra Jó veio contra as suas finanças. O escritor diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E eu não vou entrar em detalhes da riqueza de Jó, mas devo destacar: Jó tinha 7.000 ovelhas. E é bom lembrar que a roupa dos nobres daquela época eram feitas a partir da lã da ovelha. Certo estudioso diz que Jó tinha uma indústria têxtil ou fornecia matéria-prima para alguma. O escritor diz que Jó tinha 3.000 camelos. E vale lembrar que o camelo é o principal meio de transporte de passageiros no deserto. O texto diz que Jó tinha 500 juntas de bois. Basta eu lhe dizer que naquela época não haviam tratores. As juntas de bois eram para arar terras. Se Jó tem 500 juntas aparelhadas para arar a terra, imagina quanto de gado Jó tinha. A Bíblia não diz que ele é o homem mais rico do Oriente à toa, está falando que ele é um homem de negócios. Jó é um empreendedor. E diz que ele tem 500 jumentas. Um irmão lá no Piauí chegou para mim e disse: pastor, jumento aqui no Piauí tem aí para matar de pau. Ninguém é rico porque tem jumento. Como é que Jó tem 500 jumentas e a Bíblia diz que ele é rico? Só que a expressão ali aponta para mulas brancas. É uma mula de raça que era usada para o transporte de cargas e mercadorias no deserto. Então não é um homem comum, é um homem de vida financeira ampla, vasta. O que o texto diz é que toda a estrutura de negócios de Jó desabou. Determinado estudioso cita que o processo de Jó durou entre 6 e 8 anos. Porque tem gente que pensa que Jó sofreu de manhã, clamou de tarde e recebeu vitória à noite. O processo foi longo. Ele padece o seu desmoronamento financeiro, porque o diabo está atacando a sua vida. Eu estava num carro outro dia do aeroporto para o hotel, em Brasília, e como eu tenho mania de ler, eu leio qualquer papel que chegar na minha mão. Se estiver caído na calçada, eu pego e leio. Então tinha uma tese de doutorado da filha do pastor no banco de trás. E eu perguntei para ela: posso ler? Ela: pode. E na introdução ela cita
que 62% dos divórcios estão relacionados à crise financeira na família. Então o diabo não ataca as finanças de Jó pelo dinheiro, que o diabo não precisa de dinheiro. Ele ataca para atingir algo mais lá na frente. Deixa eu avançar. Identifique se as suas finanças estão sendo atacadas. Porque a nossa resistência teológica à teologia da prosperidade, e essa resistência à teologia da prosperidade, ela é bem-vinda desde que com equilíbrio e coerência, porque essa resistência também tira a nossa percepção de quando nossas finanças estão sendo minadas pelo maligno, e a gente não para a fim de perceber. E famílias estão enfrentando ataques contra as suas finanças. E esta noite eu quero declarar em Cristo e em nome de Jesus que Deus entra na tua casa com milagre, restauração e restituição. A segunda área que o diabo atacou na vida de Jó é uma área que nenhum homem ou mulher aguenta. Os filhos. Jó tem 10. E o empregado chega e diz assim: Jó, teus filhos banqueteavam na casa do irmão mais velho. Veio um redemoinho do deserto. Um quê? Redemoinho, guarde essa palavra. Invadiu a casa, matou os teus 10 filhos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmão, enquanto morre jegue, enquanto morre vaca, enquanto morre ovelha, está tranquilo. Mas quando os meninos entram no redemoinho, coração de pai e mãe desaba. O texto da língua portuguesa diz que Jó prostrou-se e adorou, como se dissesse assim: obrigado, Deus, matou 10. Mas a expressão bíblica indica que Jó desmaiou, desabou, caiu, não aguentou ficar em pé. A notícia era forte demais para permanecer. Só que quando Jó desaba e alguém está lá tentando recuperá-lo, quando ele abre o olho, ele diz: o Senhor me deu. O Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, mas é filho. Eu fui visitar um pai que perdera um filho com 6 anos de idade, vítima de um tumor no cérebro. E eu cheguei dizendo para ele: não vim te consolar, vim chorar contigo. Ele disse assim: pastor, é como se alguém enfiasse a mão na tua caixa torácica, rompesse a estrutura óssea sem anestesiar, tirasse o teu coração para fora e esmagasse entre os dedos. Você sente a dor e não consegue morrer. Jó perdeu 10. Tem muitos pastores sofrendo ataques contra seus filhos. Filhos desviados, filhos revoltados com a igreja, revoltados com o evangelho, revoltados com a fé. Vamos entender o que o diabo quer quando ataca nossos filhos? Vamos lá. Terceira abordagem do diabo contra Jó veio contra a sua saúde. Porque quando o diabo chega diante de Deus e o Senhor diz assim: vistes lá, infeliz, que Jó não pecou, o diabo lançou uma filosofia: pele por pele.
Tudo que o homem tem dará por sua vida, ou seja, enquanto ele não for ameaçado, o Senhor disse, vai e toca na sua carne. Contra a sua vida não estendas a sua mão, e o diabo veio. E Jó foi ferido de uma enfermidade que a medicina moderna sugere que possa ter sido uma doença rara chamada furunculose estafilocócica generalizada. Vou traduzir. O corpo de Jó estourou em tumores purulentos. Ele diz no capítulo 7 que os tumores tinham vermes. Os vermes devoravam sua carne e saíam dos tumores e voltavam. Ele diz no capítulo 8 que na sua boca haviam tumores purulentos. E ele diz lá na frente, o meu hálito se tornou nojento, repugnante para a minha mulher. O texto diz, e a ciência confirma, que a furunculose estafilocócica generalizada causa o apodrecimento dos ossos e das cartilagens. Por isso Jó se coça com cacos, porque as unhas caíram. Possivelmente a orelha deve ter quebrado. Possivelmente o nariz foi deteriorado pela enfermidade. Jó deforma. Quando ele diz, a minha pele se enegreceu, ele está falando da perda da sua fisionomia. Ele está falando da decomposição do seu corpo, com ele ainda vivo, ou seja, Jó está apodrecendo, vivo. O homem que lavava os seus pés em leite de cabra. O homem diante de quem os anciãos se posicionavam para honrar, agora as crianças passam e cospem. Está escrito. Quantos ataques do maligno contra a sua saúde. Quantas setas malignas contra a saúde da sua mulher, dos seus filhos. Médicos e médicos, tratamento e tratamento. E chega um momento que você precisa se colocar diante de Deus e dizer para o Senhor, não estou brincando de campo, não estou brincando de ministério, o diabo está arrebentando comigo e eu preciso da tua intervenção. Quarto ataque do diabo contra Jó, estou agilizando, contra o seu casamento. Aquilo foi demais para a mulher de Jó. Eu já vi um bocado de pregador criticando-a. A cadeira dela não é uma cadeira confortável. Ela viu seu marido apodrecer vivo e os seus filhos morrerem todos no mesmo dia. E a mulher de Jó chega para ele e diz assim, ainda temes a Deus? A expressão hebraica ali é, tu ainda abençoas aquele que abençoa? Tu ainda adoras ao Deus dos deuses? Amaldiçoa teu Deus e morre. Por que essa mulher diz isso? Primeiro é bom lembrar, no Antigo Testamento não há conceito de céu e inferno. No Antigo Testamento não há conceito de vida eterna. No Antigo Testamento Davi diz assim, a minha alma não te louvará no Seol. Sepultura. Salomão diz o que acontece aos homens também acontece aos animais. O conceito de céu e inferno vem quando Jesus vem. Jesus é quem traz. Então o que essa mulher está dizendo é, para você parar de sofrer, morre, que acaba tudo. E para você morrer rápido, brada contra teu Deus, que ele te mata. Só que Jó olha para essa mulher e diz assim, ficou doida? Está
está doida. Nebalote. São duas palavras hebraicas. Uma é Nabal, que significa ser louco, ser insensato, ser infiel. A outra é Nebalote, que significa se comportar como. Ele não está dizendo que a mulher dele não teme a Deus. Ele está dizendo que a mulher dele se comporta como alguém que perdeu o temor. O que ele está dizendo é: a tribulação lhe fez esquecer de Deus. A tribulação está atingindo a sua fé, a sua confiança. E é mais ou menos assim: quem disse que eu quero morrer? O casamento de Jó é atingido. O texto vai dizer lá no capítulo 18 ou 19 que a mulher dele se afasta. Ela não consegue permanecer lá. E quantos casamentos na igreja que se tornaram um vulcão em erupção. É insuportável permanecer lá. E a gente fala apenas em incompatibilidade, dificuldades de personalidade e outros termos da pós-modernidade, e ninguém para analisar que o diabo pode estar alimentando a fogueira da tribulação em casa. E o quinto ataque do diabo contra Jó, e eu mudo a página para encerrar, foi um ataque contra os seus relacionamentos de amizade. 3 amigos de Jó vêm visitá-lo: Elifas, Bildade e Zofar. E quando eles chegam, há uma cultura no Oriente que eles acreditam que 7 dias de jejum absoluto resolverá qualquer problema. Então eles chegam diante de Jó e fazem jejum absoluto. 7 dias, jejum até de palavras. Ninguém fala nada. Na esperança que Jó seja curado. Quando Jó não é curado, amanhece o 8º dia, eles olham e dizem: não é problema que se resolve com jejum, você pecou. E aí chamam Jó de adúltero, de ladrão, de cobiçoso, e acusam Jó o tempo inteiro. Não basta a batalha que ele está, agora os amigos viram algozes, sermões sarcásticos, azedos, bombardeiam a alma de Jó. Tem um momento daqueles que Elifas, capítulo 13, chega para Jó e diz assim: tive um pesadelo essa noite, estou apavorado. Que pesadelo? Eu vi um vulto, parecia a morte. Eu estou todo arrepiado, Jó. E Jó sente o gelo da morte na ponta dos pés. E Jó percebe que vai morrer. Aí Jó solta um dos versículos mais célebres do seu livro, quando ele diz: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Aleluia. O 4º amigo chega mais tarde, Eliú, mais novo. Por que Eliú chega mais tarde? Porque ele é jovem. E os jovens andavam atrás dos anciãos. E só falavam depois que os anciãos esgotavam seus argumentos. Então Eliú é o último a falar. Mas ao longo do livro de Jó, ele expressa sua aflição de alma. Por 16 vezes, Jó pergunta a Deus: por quê? Por que meus filhos? Por que essa enfermidade? Por que o Senhor não se manifesta? Por que eu padeço? Porque o estranho é que Deus não aparece a Jó para dizer: tem calma, que eu estou provando para o diabo que você é crente, mas depois eu te restauro. Deus não faz isso.
E o mais difícil nesse processo é lidar com o silêncio de Deus. Porque você está na prova, está sendo esmagado, teus ossos doem e Deus está calado. Por 33 vezes, Jó lança diante de Deus as suas queixas. 5 vezes, Jó diz: sinto falta daqueles que rodeavam a minha mesa. Está falando dos filhos. E nas 5 vezes ele está em pranto. Mas Jó só reclama de uma coisa. Isso aqui é lindo. Jó só reclama de uma coisa no livro inteiro. Só tem uma reclamação. Capítulo 9, versículo 33. Ele diz assim: se eu tivesse intercessor, se eu tivesse um árbitro, se eu tivesse alguém que se colocasse entre mim e o Todo-Poderoso, eu não estaria nessa situação. Ei, chorabagaia, churiema, chorabagá. Jó está sentindo falta de quem? Jó está sentindo falta de quem? De Jesus. Lá na frente, em Lucas 22, 31, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para vos sacudir, para vos peneirar como trigo, para bagunçar vocês. Aí Jesus diz assim: mas eu entrei na frente e roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala com ele aí: você tem intercessor. Eu preciso terminar. Jó tem picos de aflição, momentos de depressão. E tem um momento que Jó está tão magoado com Deus, porque ele me permite estar assim, que Jó diz assim: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não me atingiria com os seus golpes. O que Jó está dizendo é: Jeová, vem para a gente resolver no braço. Ele é homem. Ele não entende o que está acontecendo. Em outro momento ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará sobre a terra. Se levantará sobre a terra ali, ele vai se colocar entre mim e o meu algoz. Ali um dia eu serei justificado. Aí eu amo quando Eliú entra no cenário. Porque os amigos de Jó, só os 3 amigos mais velhos só acusam. Eliú é o último a falar. E quando Eliú chega, o discurso de Eliú é esse: cala a boca todo mundo, porque nenhum de vocês entende o jeito de Deus operar. Eliú está dizendo mais ou menos assim: Jó, eu não sei a causa do teu sofrimento, mas uma coisa eu sei: Deus tem uma razão.
é quando o discurso de Eliú termina e todo mundo se cala, que Deus se manifesta. Presta atenção, enquanto você fala, Deus fica quieto. Quer ouvir Deus? Para de tagarelar. Para de falar. Pare para ouvir. Jó está lá no seu assento, em cima do monturo, amargo. E lá no final, lá no horizonte, aparece um redemoinho. Ei, Jó já tem trauma com redemoinho. E lá vem um redemoinho no deserto em direção a Jó. Na verdade, para quem está na situação dele, morrer agora é um favor. Só que na verdade Deus ouviu quando Jó disse: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não me atingiria. E Jeová veio. E quando o redemoinho chega perto de Jó, a voz brada de dentro do redemoinho e diz: levanta, Jó. Te coloca de pé. Eu imagino Jó. Cinge-te da tua força. Mais ou menos assim. Não era resolvendo o braço que você queria? Te alimenta da tua força, porque agora nós vamos resolver isso. E Jeová diz assim: antes de ir no braço, eu vou te fazer algumas perguntas para você me responder. Onde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra? Senhor, eu nem sabia que a terra tem alicerce. Não sabe? Então me responda, qual era a música que os anjos cantavam e as estrelas da alva celebravam enquanto eu criava todas as coisas? Qual era a partitura? Não sei. Okay. Então me responda, Jó, onde mora a luz? Qual é o endereço da luz? Não sei. Tá. E qual é o peso do vento? Não sei. Como estão posicionadas as estrelas no firmamento? Conheces as suas leis e as suas regras? Não, Senhor, não sei. O Senhor faz 56 perguntas a Jó. Jó não consegue responder uma. E o Senhor diz assim: Jó, vou me apresentar a você. Eu chamo os raios pelos nomes. Eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Jó, eu digo a relva, brota, e ela brota. Depois eu digo, murcha, e ela murcha. Jó, eu chamo os rios, e eles nascem das rochas. Depois eu digo, parem. E eles congelam pelo sopro da minha boca. O que Deus está dizendo é: Jó, eu tenho o controle de tudo. Isso que está acontecendo com você, Jó, não está fora do meu controle. Eu não perdi o comando da situação, Jó. É por isso que Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplaram.
contemplam. E eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos serão impedidos. Cadê o diabo? Sumiu. Por que sumiu? Porque quando Jeová entra, o diabo tem que engatar marcha ré, porque chegou a hora da solução. Vamos terminar. Abra sua Bíblia comigo em Jó 42, por favor, e eu quero encerrar. Agora começa a restauração de Jó. Agora começa o avivamento na casa de Jó. Qual é a primeira coisa que Deus restaura na casa de Jó? Eu já vi alguém dizendo que Deus começou restaurando as finanças de Jó. Olha para mim. Não. A primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó foi a sua autoridade sacerdotal. Todo o livro são os seus amigos lhe acusando de pecado. Do capítulo de número 4 até o 37, seus amigos lhe acusam e ele se defende. Agora no capítulo 42, no versículo de número 7, o Senhor aparece a Elifaz e diz: eu estou chateado com você e com os seus amigos, porque você falou com Jó ao meu respeito aquilo que não é verdadeiro. Ele é reto e vocês o acusaram. Ele é íntegro e vocês o apontaram. Aí o Senhor diz no versículo 8: tomem agora 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Ei, ainda não há instituído a lei sacerdotal, o levirato, mas aqui Deus consagra Jó a sacerdote. Ele orará a mim por vocês, a ele eu ouvirei, a vocês não. O que Deus está dizendo aqui é: a autoridade do meu servo Jó era o alvo do diabo nesse ataque inteiro. A meta do diabo não eram os filhos, não era o casamento, não era o dinheiro, era desconstruir a autoridade sacerdotal de Jó. Em nenhum momento isso é mencionado na Bíblia, mas Deus, que conhece todas as coisas, identifica o propósito e diz: eu vou começar validando, chancelando o ministério de Jó. Então a pergunta é: como está a nossa autoridade sacerdotal em casa? Porque a autoridade sacerdotal na igreja é lindo e mais fácil do que em casa. Aqui Deus está restaurando a autoridade ministerial de Jó. A ele eu ouvirei. Não importa quantos te acusam e de quê. O que pesa é se Deus reconhece o teu ministério e a tua autoridade. Porque se ele reconhece, no momento certo ele se manifesta e diz: vai ao meu servo, porque a ele eu ouço. Esse é o milagre que nós precisamos viver neste CONAD da família. O milagre da restauração da autoridade sacerdotal. Sua postura de profeta em casa tem que ser resgatada. Sua postura de líder espiritual em casa tem que ser resgatada. Sua mulher precisa lhe ver de joelhos. Seu marido precisa lhe ver na presença de Deus. Ei,
Seus filhos não aprendem a orar quando a gente ora depois da leitura bíblica na igreja. Nossos filhos aprendem a orar nos vendo de joelhos em casa. E a maioria de nós não tem tempo mais para orar. Estamos sendo consumidos pela obra de Deus e nos afastando do Deus da obra. A autoridade tem que ser resgatada. Eu vou concluir. Esse é o ponto que nós vamos orar. Mas deixa eu falar. Segundo lugar, Deus restaura as finanças de Jó. Versículo 10 a 12. E eu sempre me perguntei como? Como é que Deus deu tudo em dobro? O texto diz assim: os irmãos de Jó e os seus amigos e todos que ouviram falar dele e do seu opróbrio vinham visitá-lo e traziam-lhe presentes: ouro, prata, gado e ovelhas. Está escrito. Deus abriu a porta dos presentes para Jó. Deus começou a usar pessoas para presentear Jó, para abençoar Jó, para honrar Jó. Eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que a porta vai se abrir sobre você e para você. Deus restaurou a saúde de Jó, porque o seu cativeiro muda enquanto ele ora pelos seus amigos. Deus restaurou o casamento de Jó. Lá está a sua mulher no versículo 13. E a Bíblia diz que Jó tem filhos e filhas, então o Senhor restaura toda a sua família. Mas presta atenção, fechei a Bíblia. Primeiro ato da restauração é na autoridade. Se o nosso altar for restaurado, o resto é consequência. Se o nosso ministério for restaurado, o resto será restaurado. Sua mulher tem que olhar para a sua vida e ver Deus. Seu marido precisa olhar para a sua vida e ver Deus. Nossos filhos precisam olhar para nós e dizer: vejo Deus. Eu ouvi um pastor americano contando um testemunho. Ele disse que quando o filho dele tinha 8 anos de idade, ele disse ao filho: quando o papai estiver orando, se alguém telefonar, você não me chama da oração, você avisa que papai está falando com Deus. E o menino fazia isso. Todas as vezes que o pai estava orando e o telefone tocava, ele ouvia o filho dizer: meu pai está falando com Deus. Mas um dia o menino perguntou assim: papai, eu fui lhe chamar e você não estava falando com Deus, você estava calado. E eu não sabia o que eu ia fazer, se eu chamava o senhor ou não. E o pai disse: quando você chegar lá, que eu estiver calado, você vai entender que agora Deus está falando com papai. E um dia, ele disse que estava orando e o telefone tocou. E ele ouviu quando o filho disse: espera um momento que eu vou ver se ele pode atender. E o menino chegou na sala que ele orava, viu que ele estava de joelhos e voltou ao telefone e disse: liga depois que papai está falando com Deus. Um tempo depois o telefone toca. A mesma pessoa liga e o menino diz: aguarda que eu vou ver. Ele está calado e ouviu quando o menino voltou ao telefone e disse: olha, papai não pode atender ainda, porque agora Deus está falando com ele. Aleluia. Fica de pé, por favor. O milagre não começa nas finanças. O milagre não começa na saúde. O milagre começa na restauração do sacerdócio. A nossa autoridade tem que ser resgatada. E é isso que Deus quer tratar nesse encerramento de culto, na penúltima reunião deste congresso. A gente volta agora para o quarto.
com um milagre sendo processado. A nossa vida espiritual tem que mudar. Pastor, todo ataque do diabo contra Jó só visava uma coisa: mexer no seu sacerdócio. Então, quando o teu filho é atacado, o alvo é você. Aí você explode com teu filho. E você não entende que ele só está sendo atacado por sua causa. Vai para o altar como Jó. Quando tua mulher recebe um bombardeio do inferno. Tá, tem uns dias que é TPM. Aí não é bombardeio do inferno. Mas é preciso discernir que muitas vezes ela está sendo atacada por sua causa. Às vezes sua mulher acorda à noite sem saber onde está. Sai azoada dentro de casa procurando a porta. Não estou chutando, não. Estou falando de algo que Deus está me compartilhando agora. Sobre alguém que está vivendo isso na sua própria casa. Seus filhos não conseguem dormir com pesadelos e inquietações. O alvo é o seu sacerdócio. Por isso que quando o bombardeio começa, calar a boca é a melhor decisão. E fazer como Ezequias. Lembra quando o Senaqueribe manda uma carta para Ezequias e diz assim: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. Ezequias rasga as vestes. E o profeta Isaías chega. Quando Isaías chega, Isaías pergunta: o que foi que aconteceu? Por que essa bagunça aí? Ezequias diz: olha aqui a carta. Eu imagino Isaías dizendo: mas o que tem a carta? O que tem a carta? Senaqueribe está aí na porta. Mandou avisar que vai tacar fogo em Jerusalém. Isaías diz assim: ô majestade, a carta veio para o endereço errado. Ele não está desafiando o rei de Judá, ele está desafiando o Deus de Judá. Leva a carta para a caixa postal certa. E a Bíblia diz que Ezequias desceu ao templo para orar. E está escrito que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Por que na ponta? Porque a ponta do altar é o lugar onde o cordeiro era imolado. A ponta do altar é o lugar de uma vida pela outra. Ezequias dizendo que a minha vida vá, eu ofereço a minha vida, mas salva o teu povo. Em algum lugar do templo, o espírito da profecia desce sobre Isaías. E o profeta brada de lá e diz: assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja é minha e não tua, diz o Senhor. Eu quero lhe convidar agora. Me permita, o pastor Joel, se alguém quiser vir à frente e receber a oração, pode ser, pastor? Se alguém desejar, venha. Não importa se você tem credencial, se é pastor, se é ministro, você sabe o ataque que está sofrendo. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória nesta hora. O milagre começa hoje. Eu declaro em nome de Jesus: o milagre começa a ser processado hoje. Uma mudança vai acontecer lá na tua casa. As promessas sendo liberadas. Seus filhos serão tocados pela presença do Pai.
sendo liberados sobre mim. Hoje o meu clamor agora é por restauração do sacerdócio. Pede a Deus agora que toda a fúria do diabo seja aplacada. Toda a fúria do diabo seja aplacada. Na cruz me dá vitória. Os pastores que estão em pé, estendo as mãos sobre esses que estão de joelhos, por favor. Tua cruz, teu sangue Pai da glória, aqui está o teu povo que recebeu a tua palavra. O Senhor sabe, o Salmo 104 diz que o Senhor se lembra que nós somos pó. O Senhor sabe o limite da nossa resistência e da nossa capacidade. E o adversário está atacando teu servo, tua serva, seus filhos, seus negócios. Mas uma ordem do céu muda tudo. Se disseres uma palavra, Senhor, o cenário muda. Uma ordem tua mexe com o mundo espiritual. Libera uma ordem acerca desse homem, Senhor. Libera uma ordem acerca dessa mulher. Libera uma ordem acerca dos seus filhos. Libera uma ordem acerca do seu ministério e da igreja que ele cuida. Libera uma ordem. No mundo espiritual, Senhor, declara uma palavra acerca dele, acerca dela. Restaura agora o sacerdócio, Senhor. Restaura agora a autoridade espiritual. Restaura agora a alegria do altar. Restaura agora a alegria do ministério. Restaura agora o ânimo. Teu servo volta para casa amanhã, volta na segunda, e ele vai voltar renovado, renovada. Espírito Santo, dá um abraço neles agora, Espírito Santo. Dá um abraço nelas. Dá um abraço, Espírito Santo. Rege um coral de línguas estranhas nesse lugar agora, Senhor. Toda essa multidão, rege um coral de línguas estranhas agora, Espírito Santo. Toca no ventre da grávida. Encontra os filhos onde eles estiverem. Abraça, Espírito Santo. Abraça agora. Abraça agora. Rege um coral de línguas espirituais. Rege um coral de línguas estranhas. Eis-me aqui, rendido estou. Seja curado, seja curada. O senhor que está enfermo, a senhora que está enferma, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, coloque a mão no lugar da enfermidade, se for possível. Se for possível, coloque a mão no lugar da enfermidade. Se não for possível, coloque sobre a sua cabeça agora. Uma unção de Deus para a cura começa a se manifestar nesse lugar agora. Agora. Jesus confirma agora o milagre de cura. Faz uma chama arder no lugar da enfermidade. Eu quero pedir, Senhor, esse sinal. Faz esse irmão sentir um fogo queimando no lugar da enfermidade, como sinal de cura agora. Em nome de Jesus, receba a cura de Deus, receba o toque de Deus, receba o milagre de Deus. Eu vejo o Espírito Santo resgatando altares, restaurando altares. Eu vejo o Espírito Santo mexendo no éfode sacerdotal. Eu vejo o Espírito Santo mexendo na autoridade ministerial aqui. Ele vai restaurar a tua vida.
eis-me aqui. Cante comigo. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Vamos tentar de novo. Quero ouvir você, a igreja cantando. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar. Faz de conta que só tem Jesus e você aqui. Jesus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu doce amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Deixa eu ver a igreja cantando para Jesus. Imagina como Jesus gosta de ouvir isso. De coração teu nome, Jesus, ó meu doce Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei. Bem forte, bem forte.
O grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus Cristo com ele.